Olá, turminha, tudo bem? Turminha do sétimo ano, né? Vamos para mais uma aula de ensino religioso. Aqui é o professor Max que está falando, tá bom? Nós vamos começar mais uma aula nossa hoje, tá bom? Gente, antes de começar, deixa eu dar um importante aviso. Preste atenção logo no início do vídeo. Assista todo o vídeo, tá bom? Tem gente que não está assistindo o vídeo todo, só começa e aí depois eu falo coisas, dou orientação sobre atividade, alguma questão no decorrer do vídeo e a pessoa depois fica me perguntando a mesma coisa que eu já expliquei no vídeo. Então, porque não assistiu o vídeo todo. Então, assista todo o vídeo, tá bom? Tem atividade no final, vou explicar. Então, é importante você assistir todo o vídeo, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Nós começamos na aula passada, na semana passada, a falar sobre etnocentrismo. Vimos o que é, né? Aqui é uma rápida revisão. Etnocentrismo é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma nação, por exemplo, né, se considera superior a outra. Né? Isso, e etno significa nação, tribo, ou pessoas que vivem juntas, um grupo, né? E centrismo vem de centro. Então, quando um grupo de pessoas se consideram o centro e superior a outras pessoas desenvolvem atitudes, né? Que tentam se colocar como superiores a outras pessoas, né? Diz aqui, ó, um indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores de sua própria cultura melhores do que as outras culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundadas. Tá? Mas isso aqui nós já vimos na aula passada, é só uma rápida revisão. Vamos lá. Exemplos de etnocentrismo, na verdade é o que a gente vai falar hoje sobre este caso aqui. Né? Um dos mais marcantes exemplos de etnocentrismo da história é o nazismo. Todos vocês já ouviram falar disso, né? Nazismo. O nazismo era a ideologia alemã pregada por Adolf Hitler, que defendia a superioridade da raça ariana. Então, vejam, aquilo que eu falei na revisão. Uma raça, um povo que se considera melhor, superior a outros povos. No caso aqui, Adolf Hitler, ele era alemão, né, e considerava que os alemães, a raça alemã, né, eram superiores a outros, né, a outros povos e por isso deveriam dominar os outros povos. Segundo essa ideologia, os povos germânicos eram uma raça pura e superior, todas as outras raças eram inferiores. Com base nessa ideia, os alemães exterminaram milhares de judeus e algumas outras etnias, o que ficou conhecido como Holocausto. Né? Então, o nazismo, ele por se achar, né, que a raça ariana, os povos germânicos, né, ali do norte da Europa, Alemanha e outros, eles eram superiores, né, uma raça pura, eles deveriam estar governando todos os outros povos, porque os outros povos eram raça impura, deveriam exterminar algumas raças, inclusive. Né, e daí o nazismo promoveu um grande extermínio entre judeus, né, também outros povos, né, ciganos, também eram perseguidos, né? Alguns outros povos eram perseguidos pelo nazismo, né? Aqui tem o símbolo, né? Que na verdade é uma cruz suástica, né? É o símbolo que eles usavam, está bem aqui no braço dele, aqui tá vendo? Tinham esse símbolo. E esse aqui é o Adolf Hitler, né? Foi o líder desse movimento na Europa
que começou depois da Primeira Guerra Mundial, deu origem até lá acabou depois da Segunda Guerra Mundial, tá ok? Aqui, né, é como eles aprisionavam, né, as pessoas em campos de concentração, né, e essas pessoas elas eram submetidas a condições de trabalho e condições de vida muito ruins, mas muito ruins mesmo. Elas eram mortas, né? Eles levavam as pessoas para que elas trabalhassem durante algum tempo, depois elas eram mortas, né? E não interessava se eram homens ou mulheres ou crianças, eles eram, olha como é que eles faziam, né? O alojamento onde eles colocavam, vejam, um negócio, né? Três filas de pessoas em cima, olha a condição deste homem, né? Como é que ele está, né? Magro, né? Eles eram submetidos à condição de escravidão, condições desumanas, né? E, na verdade, depois eles eram mortos, tá? Outro exemplo de etnocentrismo foi a colonização europeia nas Américas e na África. Ao chegarem nesses territórios, os europeus se deparavam com povos de hábitos e culturas completamente diferentes. Os europeus julgavam-se superiores aos povos originários e impuseram seus costumes, tradições e religião. No Brasil, por exemplo, os indígenas foram obrigados a seguir a religião cristã e eram catequizados pelos jesuítas, né? Então, isso foi muito comum na época da colonização, tanto nas Américas como na África, né? Onde os povos europeus, né, chegavam e, por se considerarem superiores aos outros povos nativos dessas regiões, eles dominavam, matavam, né, como aqui no exemplo aqui da figura, eles conquistavam esses povos e os submetiam como escravos, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, né, infelizmente muitos escravos foram trazidos para cá da África, né, para trabalharem aqui para os europeus, ok? Vamos continuar então. O que foi o Holocausto, né, falando daquele sistema lá da Europa? Foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus em todas as regiões da Europa, dominada pelos alemães, nos campos de concentração, empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Tá? O ponto fundamental do nazismo era o racismo, tá, gente? Segundo essa ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior, a ariana, e sem se misturar a outras raças, deveria comandar o mundo. Os judeus eram considerados seus principais inimigos. Os judeus foram as principais vítimas da paranoia dos ideólogos nazistas e os responsabilizavam pelo caos que a Alemanha vivia depois da Primeira Guerra Mundial e dos tratados de paz. Além disso, Adolf Hitler e seus seguidores defendiam a tese de que os judeus eram uma raça inferior e deveriam ser eliminados, né? Então, isso é o etnocentrismo, né? Uma raça que se considera superior, enquanto as outras raças são consideradas inferiores e devem ser exterminadas, né? Aqui fala sobre o extermínio dos judeus. Com a Segunda Guerra Mundial, os alemães passaram ao extermínio dos judeus seguindo os métodos científicos. A estratégia de extermínio programado levou à morte de cerca de 6 milhões de pessoas nos campos de concentração, sem contar as que morreram nos guetos. Eram cidades dominadas pelos nazistas, cercadas de altos muros e arames farpados destinadas ao confinamento dos judeus, né? Nos campos de Auschwitz, na Polônia, em apenas 3 dias foram assassinados nas câmaras de gás e cremados 22 mil judeus. Entre vários outros campos que lembram o horror do genocídio estão Dachau e Buchenwald, na Alemanha, e Treblinka, na Polônia. Tá? Então eram esses os lugares, né, como eu falei anteriormente, onde os judeus eram mortos, tá bom? Gente, tem uma atividadezinha na apostila de vocês, tá? Aqui, ó, são 4 questões, ou 3 questões, na verdade, eu acho. São só 3 questões, tá? E
que vocês devem fazer com base nessa nossa aula e na aula passada. O assunto é etnocentrismo, tá bom? Então vocês vão fazer o seguinte, preste atenção, vocês vão copiar essa atividade no caderno, vão responder, tá bom? Copia a atividade toda no caderno, não é para copiar só a resposta, é para copiar também a pergunta, então copie a pergunta, responda aqui a primeira questão, a segunda questão é só de marcar, tá bom? E a terceira questão, essa daqui, é de completar. Faça essa atividade no caderno, tá bom? Não precisa mandar foto ainda. Só quando eu pedir para corrigir, aí vocês vão mandar a foto de todas as atividades, tá bom? Por enquanto, só fazer a atividade e deixar no caderno. Ok, gente? Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Se cuidem, fiquem com Deus.